Eu acabei de assistir um vídeo de um criador de conteúdo que eu acompanho há muito tempo, né? Ele é da machosfera, não sei dizer se ele é red pill, se ele é coach comportamental, se ele é apenas um conselheiro, ou se ele simplesmente faz catarse e as pessoas só pegam o que convém das opiniões dele, eu não sei. Eu não vou dizer, porque não vou dizer com certeza exatamente o que ele é dentro da machosfera, porque eu não sei como ele gosta de se categorizar. Apesar de eu acompanhar ele há muito tempo, eu não sei dizer, né? Mas, assim, ele falou uma coisa muito interessante que eu discordo. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu discordo. Ele falou sobre criadores de conteúdo que romantizam a solidão e o fracasso, entre aspas, fracasso, né? No sentido de, tipo, são pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, tipo uns quase 40 ou 40 anos, que, entre aspas, fracassaram na vida, foram mal sucedidos em relacionamentos e profissionalmente, e por conta disso são pessoas muito solitárias, né? Criadores de conteúdo muito solitários e que meio que na cabeça dele, na opinião dele, propagam esse tipo de coisa, principalmente para os mais jovens que os escutam, né? Fica romantizando a solitude, fica romantizando morar na casa dos pais, ou algo do tipo assim, fica romantizando a solteirice e que não adianta se enganar, que o homem ele precisa da mulher sim, é sempre bom o homem ter relacionamento e tudo mais. Foi o que esse criador de conteúdo falou. Assim, na minha visão, na minha opinião, esses criadores de conteúdo que beiram aos 40 ou chegaram aos 40 ou passaram dos 40 e criam conteúdo aqui falando sobre solteirice, sobre solitude, romantizando a solidão, romantizando, entre aspas, o fracasso social, acredito que não seja bem assim, não seja bem assim. Até porque eu curto acompanhar, não curto acompanhar, mas de vez em quando eu acesso alguns vídeos de alguns criadores de conteúdo que têm uma idade mais avançada, que falam sobre as coisas que eles perderam na vida, as dores que eles passaram, né, as dificuldades que eles tiveram que levou aonde eles estão agora. Eu acredito que eles não estão romantizando isso e não acredito que eles estão aconselhando os mais jovens a entrar para essa vida. Eu acredito que eles fazem mais um conteúdo catarse, né? É como se fosse um diário pessoal para poder lidar com a própria realidade e, por consequência, pessoas que se identificam acabam acompanhando, né? Muitas das vezes os mais jovens. E os mais jovens que se identificam é porque esses mais jovens não se veem com ferramentas necessárias para ter um certo tipo de ascensão, um certo tipo de sucesso social. Então ele não está falando para pessoas que têm potencial, ou que se sentem com potencial, ou que são limpas emocionalmente, a fazer esse tipo de coisa. Não, até porque essas pessoas que são limpas socialmente, limpas emocionalmente, não estariam acessando esse tipo de vídeo. Os jovens que se sentem influenciados ou acessam esse tipo de vídeo é porque tem algum tipo de dificuldade, né? E pessoas mais velhas, querendo ou não, tem aquela parada de ser meio que o sensei, né? Ser que meio que o apadrinhador de ideias. Então, quando um cara mais novo vê um cara mais velho com esse tipo de atitude, ele meio que pensa, então tá tudo bem. Não tem nada de tão errado comigo assim. Meio que os mais jovens veem dessa forma. Entendeu? É meio que um afago. Chega até a ser um afago. Eu acredito que não vai influenciar negativamente, né? Muitos desses criadores de conteúdo que romantizam a solitude, que fazem vídeos andando sozinho na rua, com uma idade mais avançada, ou que pagam de tiozões amargurados, né? Eu acredito que não é esse o intuito. Como eu falei, é só uma catarse. Simplesmente os caras fazem de diário pessoal para poder lidar com a realidade. É uma forma até de aceitar a realidade deles, né? O que esse youtuber falou, chamou de romantização do fracasso, eu acho que não é romantização. Eu acho que é uma forma de tentar viver bem na própria pele, passando por experiências ruins, né? Eu acredito que quando esses caras que, na visão desse criador de conteúdo, romantiza o fracasso, fala sobre a solitude, ou morar com os pais, mesmo tendo 40 anos de idade, ou fracassando socialmente, eu acredito que quando eles vão fazer um desabafo ou dar um conselho, são para pessoas da mesma faixa etária de idade, né? Ou próximos. Acho que eles não falam para muitos jovens.
Porque muitos deles eu vejo que quando vão dar conselhos para algum jovem, eles incentivam aos jovens a não cometer os mesmos erros que ele. Eu não vejo eles, né? Eu não vejo muito eles tentando contaminar as pessoas mais jovens com negatividade, né? Um exemplo, um criador de conteúdo de 42 anos, um exemplo aqui, vamos supor, um criador de conteúdo da machosfera de 42 anos, que não conseguiu se desenvolver muito bem socialmente, passou por muitos tropeços e por conta disso mora com os pais ou mora com a família, com 41 anos não é casado, entendeu? Não tem um emprego muito bom e começa a criar conteúdo para o YouTube, conversando com os homens, usando como diário pessoal, né? Dando conselhos, contando coisas que aconteceram na vida deles, meio que para, entre aspas, despertar o pessoal, né? Eu não vejo esses caras falando para pessoas de 25, de 19, tipo assim, você que é mais jovem, faça isso, aquilo outro, não. Muitas das vezes eu vejo ele falando, não cometa esse erro, não dê esse mole, entendeu? Eu vejo isso. Até porque a plataforma é grande, cara. Existem vários tipos de conteúdos dentro da machosfera. E tem uns que são conteúdo catarse, não tem jeito. Tem caras que vão ligar uma câmera e vão falar sobre a realidade deles. E quem se identifica, se identifica. Quem não se identifica, passe para a próxima, entendeu? Acho que eles não estão influenciando o errado, entendeu? Até porque se o cara ele vive uma realidade dessa e ele fica falando com tom de revolta, no sentido de eu não queria que fosse assim, eu não quero que eu não aceito que foi assim, ele passaria muito por vitimista, ou passaria muito por uma pessoa que tem uma patologia mental, né? Porque não seria muito neurologicamente saudável uma pessoa de 42 anos ficar ligando uma câmera para ficar reclamando da própria realidade. Eles iam ver como imaturidade, e imaturidade para uma pessoa que já chegou na casa dos 40 é visto como patologia. Inconscientemente as pessoas veem como uma pessoa maluca, uma pessoa que é fragilizada mentalmente. Tipo Rica Games. Meio que se passa pelo Rica Games. Então eu acredito que simplesmente é só isso mesmo. É só um diário pessoal em que algumas pessoas da mesma faixa etária vão se identificar e alguns jovens que estão fragmentados vão ver, nossa, quer dizer que porra, não é só comigo, pessoas mais velhas também, da idade do meu pai que me cobra tanto, tá passando por isso e tudo mais, isso é normal, porque eu acredito que é muito importante você ter esse tipo de referência, sabe, que tipo assim, vamos supor, um cara é um criador de conteúdo, né, da machosfera, relativamente jovem, né, que tá nos seus 30, 31 anos ali, que a experiência de vida dele flerta com o pessoal de 25, 23, 24 e também flerta com o pessoal de 35, entendeu? Tá no meio ali e consegue flertar com os dois públicos, entendeu? Tem canais de criadores de conteúdo também que são bem mais novos, sei lá, uns 25 anos, né? Que flertam um pouco com o povo adolescente. Tem o pessoal que é um pouco mais velho, entendeu? Que tem uns 35 anos. Aí fala sobre as experiências de vida. Pá, eu acho que é muito importante ter criadores de conteúdo de várias idades, de várias faixas etárias, comentando sobre a realidade, né? As dificuldades que passaram para poder criar um referencial para vários tipos de pessoa. Eu acho isso muito importante. Não necessariamente estão romantizando algo e influenciando pessoas mais novas. Não, só estão contando a própria realidade e se identifique quem quiser, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que não tem ninguém romantizando nada. Eu acho que não tem ninguém né, propagando o fracasso. Eu acho que não é nada disso, não. Eu acho que esse criador de conteúdo pegou errado, né? Porque, cara, é muito chato, cara. Tá muito chato. Já passou essa modinha já de ficar vindo na machosfera, né? E ficar falando de tipo, nossa, o povo só quer saber de que fale de mulher. O povo não quer aceitar que é beta. Esse povo aí não quer aceitar que é fracassado. Tipo assim, porra, criticando o próprio público. Essa modinha já passou de ficar criticando criadores de conteúdo da machosfera, de ficar, os criadores de conteúdo da machosfera ficar criticando os conteúdos, outros criadores de conteúdo, ficar criticando os próprios inscritos, ficar jogando na cara, vocês estão aqui porque vocês também são fracassados. Essa modinha já passou, entendeu? Teve aquela fase, né, da revolta em que todo mundo ficava se punhetando, que todo mundo ficava se alisando, né? Aí depois veio aquela fase de viés de confirmação, né?
que só falava os pontos negativos da sociedade que convinha às pessoas que estavam aqui na machosfera. E depois veio aquela fase de ficar criticando o próprio público, né? Ah, vocês estão aqui porque vocês são fracassados, não sei o que, não sei o que lá. Já passou dessa fase, já passou da fase de criticar criador de conteúdo, outros criadores, tipo, nossa, esse daí tá propagando, só fala mal de mulher porque é um fracassado. Aquele ali tá velho, tá falando de mulher porque ele é um velho fracassado. Aquele ali é novo, tá falando mal de mulher, tá falando mal de sociedade porque é um incel de quarto. Gente, já passou dessa fase, já tá chatinho, já, entendeu? Vamos fluir naturalmente, vamos fluir normal, entendeu? Basicamente é isso. Minha opinião é essa.